Oi, gente, eu sou Thaís e esse é o Livro na Esquina e hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência começando a ler inglês e vou dar dicas de alguns livros que eu acho que pode ser muito interessante para vocês iniciarem também. Assim que eu atingi um nível assim intermediário de inglês, eu pensei, gente, eu quero ter acesso, eu quero ler os livros, eu quero ler eles antes e saber logo o que acontece na história. E isso foi o que me motivou mesmo a querer começar a ler inglês. Só que eu cometi alguns erros, que foi começar a ler alguns livros que eram muito difíceis e aí eu comecei a me sentir como se eu não fosse capaz. Então aqui eu trouxe alguns que, durante as minhas leituras, eu acho que podem ser interessantes para começar. Eu acho legal começar com livros contemporâneos, ou seja, livros que são escritos hoje. Porque se a gente vai querer começar a ler inglês lendo um clássico que foi escrito, sei lá, há 100, 200 anos atrás, vai ser muito difícil, porque provavelmente esse autor, ele usou palavras difíceis de um inglês que não é mais utilizado hoje. Dentre a montanha de livros contemporâneos que são escritos hoje, eu acho que os romances românticos são os mais legais pra gente iniciar. Porque são livros que vão ter uma narrativa normalmente mais simples, que está relacionada com coisas do nosso dia a dia e que a gente vai conseguir entender melhor, porque normalmente o inglês que a gente está aprendendo é um inglês recente. E também, se a gente entra em uma imersão legal dentro da língua inglesa, a gente vai ver vídeos, ler conteúdos em inglês na internet, e esses todos os conteúdos estão escritos na nossa linguagem de hoje. Entrevistas no YouTube, por exemplo, elas vão ser de pessoas que estão vivendo hoje e conversando em inglês, assim como hoje a gente vive e conversa em português. Por isso eu acho que os romances contemporâneos são interessantes, porque eles são escritos por autoras que estão vivas, estão vivendo e tratam de assuntos que estão acontecendo agora. Então eu vou começar indicando romance. O primeiro romance que eu quero indicar é The Flat Share, que saiu no Brasil já como Teto para Dois. Ele vai contar a história de um casal que eles dividem um apartamento e os dois trabalham em turnos bem diferentes. Eles dividem também uma cama, um quarto, tudo. E eles praticamente não se encontram. Praticamente não. Eles não se encontram. Até determinado ponto no livro, eles se comunicam só por post-its. Então demora um pouco até eles se encontrarem pessoalmente. Então a gente vai acompanhar basicamente o dia a dia deles, as coisas que eles compartilham dentro de casa. Então eles vão conversar sobre coisas do cotidiano, sobre como é a vida deles, sobre o trabalho deles e o momento que eles vão se encontrar e como eles vão tendo uma mudança de sentimentos, né? Até se apaixonarem um pelo outro, né? É um romance, então a gente sabe que eles vão ficar juntos no final. Então eles estão aí vivendo e a gente vai vivendo com eles. E tem uma escrita bem legal. A autora, é um livro que eu gostei muito. A autora foi muito feliz, eu acho, nesse livro. Eu gostei muito dessa história. É um dos romances contemporâneos que eu já li, né? Que eu mais gostei. O segundo é um bem famoso, que tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é The Love Hypothesis. Esse, diferente do outro, ele vai ter algumas palavras que são um pouco mais específicas, porque se passa em um ambiente universitário. Então, na verdade, de pós-graduação, assim. A menina, ela é uma doutoranda, se não me engano, né? Na verdade, é um sistema diferente do Brasil, mas ela já fez a graduação e tá fazendo outras coisas, ela tá pesquisando sobre câncer. E o rapaz, ele é um professor nessa universidade. Então a gente vai acompanhar o relacionamento dos dois, eles começam fingindo que namoram e acabam se apaixonando, né? Óbvio. A escrita é bem legal, o livro pode ser um pouco cansativo em alguns momentos, que ele é bem grandinho, eu acho que, inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho a esse livro, ele poderia ser um pouquinho menor, mas a história é muito legal, a escritora escreve muito bem, pode ter algumas palavras um pouco mais difíceis, porque se passa em um ambiente universitário, tem umas coisas mais específicas. Então, talvez pegar o outro primeiro, depois esse. Outro que também se passa em um ambiente dentro de um apartamento é Roommate. Nessa história, o casal também vai compartilhar um apartamento, né? Também vão morar juntos, só que em quartos separados, se não me engano. E ela precisa de algum lugar pra morar, e aí ela vai morar com esse rapaz. Se não me engano, pelo nome, ela achava que era uma menina, mas na verdade era um cara. E aí, só que ela acaba compartilhando esse espaço com ele, e ela fica responsável por cuidar do apartamento, fazer a limpeza e tudo mais. Então é um arranjo legal pros dois, tanto pro cara quanto pra menina.
Ele tá precisando do dinheiro do aluguel. Então esse livro ele também vai tratar de temas mais do cotidiano, eles dividindo apartamento, conversando sobre eles, sobre a vida deles e tudo mais, relacionamentos, família, amigos, e é isso. Outro livro de romance, só que esse é um pouquinho mais pesado, é Disgrace. Esse livro saiu no Brasil como Vergonha. A gente julga bastante esse livro pela capa, porque a capa dele é bem um cara, tal, másculo. Vou deixar aqui, vocês já devem ter visto a capa. Só que ele não é um romance levinho. Ele é um livro bem pesado, trata de uns temas bem pesados. O nosso casal principal não é tão simples a relação deles também. A menina, ela passou por muita coisa com o ex dela. O cara também tem lá seus problemas. E principalmente dentro da cidade, todo mundo tem preconceito com ele, porque acha que ele é meio que assim, escória da sociedade. E ela é uma menina rica, a família dela é mais bem de vida, assim. Nessa história, o inglês que a gente vai encontrar é uma coisa mais também de dia a dia, eles se conhecendo, falando de algumas coisas do passado. Pode ter alguns gatilhos, né? Como eu disse, ele é um livro um pouquinho mais pesado. E de forma geral, eu quero não indicar, mas dizer que eu acredito que os livros da Colleen Hoover, eles tenham uma linguagem ok pra começar a ler inglês. Isso porque eu li Heart Bones e li Verity dela, e os dois livros, embora de gêneros completamente diferentes, eu achei que, né, por ser, principalmente Heart Bones, que eu acredito que é mais o estilo dos livros, de todos os outros livros da Colleen Hoover, a personagem principal é uma menina de 16 anos, então é um negocinho um pouquinho mais jovem, então tem uma linguagem bem legal, assim, no sentido de ser um inglês fácil, de dia a dia e tudo mais. Só que os livros dela são todos cheios de gatilho, tem um monte de coisa, assim, que até eu não concordo, né, vi algumas críticas sobre isso em algumas redes sociais, falando que ela utiliza, assim, a tristeza, o sofrimento pra vender livros, mas, de forma geral, quando a gente considera o inglês deles, são livros ok pra começar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre fantasias. As fantasias, elas podem ser um pouquinho mais complexas, porque se a gente vai ler uma fantasia que ela inventa um mundo completamente novo, pode ser muito difícil pra gente conseguir entender tudo que tá ali em inglês. É difícil às vezes entender até em português, dependendo da fantasia, se tiver muito nome, muita coisa, muito lugar novo, um mundo completamente novo. Então eu acredito que as fantasias legais pra se iniciar sejam as baixas fantasias, ou seja, existem as altas e as baixas. Uma alta fantasia é uma fantasia em que o autor, ele escreve tudo novo. É um mundo novo, coisas que não existem no nosso mundo. Uma baixa fantasia é uma fantasia que utiliza o mundo que a gente vive e insere coisas fantásticas nele. Eu acredito que é melhor começar por essas fantasias que se passam no nosso mundo, ou seja, as baixas fantasias. Dentro dessa categoria, eu acredito que umas fantasias mais jovens, elas vão ser mais fáceis de a gente entender, porque vão ter temas um pouco mais leves, geralmente, e por isso vai ter um inglês também mais cotidiano e mais de um entendimento mais simples. Eu acredito que os livros de 2010, basicamente, são bons para começar. The Hunger Games, Jogos Vorazes, The Selection, A Seleção, e Percy Jackson e os Olimpianos. Esses livros são livros assim mais jovens, principalmente Percy Jackson é um livro infanto-juvenil assim, né? Começa com os personagens com 12, 13 anos. São livros interessantes porque se você já teve algum contato principalmente com essas histórias, se você já assistiu os filmes, por exemplo, se torna mais fácil entender os livros, porque vai ser uma coisa que você já conhece. E dentro dessa categoria também se enquadra Harry Potter, que é mais difícil, inclusive. Harry Potter e a Câmara Secreta foi o primeiro livro em inglês que eu li. E apesar de eu ter conseguido terminar de ler, foi um pouquinho difícil. Dependendo do seu nível de inglês, dependendo do quão fã de Harry Potter você é, se você for muito fã, já assistiu os filmes todos, eu acho que vale a pena ler os livros em inglês, porque você já conhece muito. Então o contexto da fantasia de Harry Potter dentro do livro você já vai saber. Então eu acho que é legal. Agora, se você não conhece tanto, se você não é tão fã, eu acho que pode ser um pouquinho chato e um pouquinho difícil. Mas também fica como dica aí. Um outro livro de fantasia que eu indico pra quem tá começando é The House in the Cerulean Sea. Eu li esse livro ano passado e eu gostei muito, eu falei dele no meu vídeo de melhores do ano. Foi um livro muito bom, muito fofinho que eu li. Ele é um livro que é fácil, é um inglês fácil, tem elementos de fantasia, óbvio, né? Porque é uma fantasia. Os elementos fantásticos desse livro, eles não são de tão difícil entendimento. É uma coisa assim, mais de dia a dia, de convivência. Você tem os personagens que eles têm suas peculiaridades, mas eles estão todos convivendo e os temas que são tratados são temas mais do dia a dia, de convivência e de relações humanas. Então, por isso eu acho que o inglês dele é um inglês mais fácil de você conseguir entender e é uma boa fantasia, porque é uma fantasia livro único.
pensa só, é muito legal. Você começar a ler inglês, um livro que é muito bom, um livro único. Gente, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu acho que é muito comum a gente cometer alguns erros, eu não vou chamar de erros, mas escolher alguns livros que a gente quer muito, muito ler em inglês, só que ele não tá ainda no nosso nível, então não adianta, a gente vai se frustrar. Isso aconteceu comigo lendo Legendborn. Quando eu peguei ele pela primeira vez, eu li uma página e eu não consegui, um capítulo, e eu não tinha entendido nada. Então eu desisti, e depois de um ano eu peguei ele novamente e eu consegui ler. Apesar de ser ainda difícil, eu sofri um pouquinho lendo aquele livro. Mas o que eu quero dizer é, eu não sou adepta da gente ler um livro em inglês de forma que a gente vai ficar pegando dicionário pra ficar procurando sentido nas palavras, ou de uma frase, ou a gente tem que parar pra traduzir uma frase que a gente não tá entendendo. Pra mim a leitura é um hobby, que eu gosto de fazer, eu gosto de ser uma coisa fluida, eu gosto de ficar imersa assim dentro do livro. Então esse negócio de ficar pesquisando, usar a leitura como uma forma de estudar inglês ativamente, eu não gosto. Então, por isso, eu sou adepta do começou, leu um capítulo, não entendeu, achou difícil? Pula. Vai chegar um momento que você vai ser capaz de ler aquele livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês comecem a ler inglês, se é isso que vocês querem, né? Ninguém é obrigado a ler inglês, ninguém tem que fazer nada, né? Mas eu acho que é uma forma bem legal da gente ter contato com mais leituras e com ainda mais livros e ter acesso a esses livros que às vezes nem no Brasil chegam, mas são livros incríveis que a gente tá perdendo as histórias por aí, né? Sem os brasileiros aqui acabarem tendo acesso, infelizmente. Mas me contem aí nos comentários se vocês já leem inglês, se vocês têm vontade, se algum desses livros te despertou vontade de começar a ler inglês. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de deixar o like. Isso ajuda muito aqui o canal, que a gente está começando, mas eu pretendo trazer ainda mais conteúdos e falar cada vez mais de livros para vocês. Até a próxima!